Olá, na aula de hoje falaremos sobre ficha técnica, né? Faz parte do CBO, do Colibri Back Office, né? E a aula de hoje não tem como finalidade iniciar nenhuma discussão teórica sobre a elaboração de fichas técnicas, ser uma consultoria de como realizar as fichas técnicas, né? E sim conceituar, porque toda vez que você trabalha não só com um programa de retaguarda, mas quando você trabalha com um programa focado no seu segmento, é importante entender as conceituações, né? Se entende as conceituações, qualquer programa que você use, ou até mesmo uma tabela do Excel, se torna uma ferramenta para que você faça apropriação de fichas técnicas. E também tem a finalidade de mostrar para os nossos clientes a importância da elaboração da ficha técnica para os seus negócios e também para manter a qualidade do produto para os clientes. Então poderíamos dizer o seguinte: primeiro, normalmente as pessoas acham que ficha técnica é uma coisa extremamente complicada de ser feita, né, conceitualmente, como se fosse também uma coisa dificilmente de ser feita. Mas o que nós poderíamos dizer do que é ficha técnica? O que é ficha técnica? A grosso modo, são as antigas receitas feitas por nossas mães, avós e bisavós, muitas vezes guardadas a sete chaves como segredo de família. Então, se a gente, quando era pequeno, lembra aquele famoso caderninho antigo que se guardava aquelas famosas receitas, aquilo é uma ficha técnica. E o que consistia a ficha técnica naquela época, né? Que era a famosa receita. Era a forma de passar de geração para geração comidas saborosas, vamos dizer assim, que hoje são chamadas de comfort food, que nos trazem lembranças de nossa infância, de momentos agradáveis. Nossa memória é feita de gatilhos emocionais e elaborada com ingredientes saudáveis. Era isso que nossas mães, avós, bisavós se preocupavam quando guardavam essas receitas a sete chaves. E o que era fundamental para manter as características desses pratos? A qualidade dos ingredientes, a quantidade de cada ingrediente e o modo de preparo. Era isso que a gente encontrava nos caderninhos antigamente. Muitos hoje em dia ainda possuem aqueles caderninhos amarelos, muitas vezes feitos naqueles cadernos escolares que hoje já não existem mais, naquele formato. Então podemos dizer de forma bem concisa que a ficha técnica de um produto de venda composto em gastronomia é um documento em forma de sumário que contém a descrição das características de um material ou dos itens que o compõem, incluindo o processo de fabricação, quantidades e custos, e hoje, de forma cada vez mais importante, o tempo de produção. Então podemos afirmar que fazer sempre do mesmo jeito significa padronizar. Então por que a ficha técnica é importante? Porque ela se torna um padrão. E por que padronizar é importante? Em primeiro lugar, a padronização garante para o consumidor, aquele que consome o produto, e para o estabelecimento comercial a manutenção do aspecto físico e sensorial dos produtos. Ou seja, existem clientes que vai sempre no estabelecimento comer o mesmo prato porque há anos e anos e anos ele sempre sente o mesmo sabor, a mesma forma como foi feito, o mesmo aspecto. Isso é importante para que o cliente, inclusive para a fidelização de clientes, né, e para deixar os clientes dos restaurantes satisfeitos. Em segundo lugar, serve ao empresário para determinar os materiais que compõem cada produto de venda, determinar o valor calórico e a composição nutricional de preparação, conhecer o custo da preparação pelo preço de compra, o famoso CMV, acrescidos do tempo para o preparo e as despesas fixas e variáveis inerentes, verificar o rendimento, o número de porções de cada preparação, facilitar a requisição de ingredientes junto ao setor de suprimentos e estoque e planejar cuidadosamente o cardápio segundo custos e receita. Ou seja, o que nós vemos, né? Que a ficha técnica diz que produtos que têm que ser comprados, determina
Você pode determinar a composição calórica e a parte nutricional de cada prato que está sendo preparado. É importante conhecer também, e faz parte da ficha técnica, o custo do produto pelo preço de compra. E aí você pode acrescer o tempo de preparo mais as despesas fixas e variáveis, e se for o caso, o seu lucro, e determinar o preço de venda. É necessário também, serve para o empresário verificar o rendimento, ou seja, o número de porções de cada preparo. Então você, padronizando, você sabe que ao fazer um determinado prato, seguindo as fichas técnicas, você sabe quantas porções ele irá render. Facilitar a requisição de ingredientes junto ao setor de suprimentos, ou seja, toda vez que você vai elaborar um prato, por exemplo, considerando a cozinha um setor de produção, você sabe o que precisa requisitar do estoque central para poder elaborar os pratos, né? E também serve planejar cuidadosamente o cardápio segundo custos e receitas, ou seja, aqueles cardápios enormes, monstruosos, né? Principalmente se você usa ingredientes únicos para os pratos e que foram elaborados sem se preocupar muito com os custos, levando em consideração as receitas, a sua composição. Então hoje tudo está entrelaçado, principalmente no momento de crise em que nós atravessamos a nível nacional. É importante a padronização. A padronização vai garantir não só manter a qualidade do produto para o cliente, mas vai garantir também para o dono do estabelecimento não só manter esse cliente, mas também manter seus custos sob controle. E o que precisamos para montar as fichas técnicas no Colibri Back Office com seus respectivos custos? Primeiro, é necessário cadastrar o material de venda composto com a respectiva unidade de medidas e fatores de conversão, que terá a ficha técnica, colocando no respectivo grupo e no plano de compra. O que é o material de venda composto? Por exemplo, você pede um filé à parmegiana. Filé à parmegiana tem vários ingredientes. Leva queijo, o material, um subproduto que é o molho, que teve vários ingredientes que foram utilizados na confecção, o filé, o queijo, a farinha, né? Então tudo isso faz parte desse material de venda composto chamado filé à parmegiana. Assim como diversos outros pratos, dependendo do segmento. Uma pizza, por exemplo. Cadastrar os ingredientes ou os subprodutos com a respectiva unidade de medida, fatores de conversão e colocando-os nos respectivos grupos e os respectivos locais no plano de contas, que irão fazer parte do material de venda composto. Ou seja, você tem que cadastrar não só o material que você vai vender, mas todos os ingredientes que fazem parte desse prato que vai ser produzido para a venda, que seria o material de venda composto. E se necessário para gerar os custos do material de venda composto pelo preço de compra, necessário fazer um recebimento de mercadoria, de insumos, ingredientes ou matéria-prima constante nas fichas técnicas, ou seja, para que você gere o primeiro valor do prato de acordo com a ficha técnica, é necessário que você faça o recebimento de mercadorias de todos os ingredientes que compõem a... Então, agora no CBO iremos em cadastro. Iremos em fichas técnicas, ele abrirá todo o conjunto de fichas técnicas, tá? Existe uma forma de ir direto por ali, ou se preferirmos, podemos ir em cadastro também, entrarmos no material, clicarmos em ficha técnica e teremos acesso à mesma situação, tá? Então você pode verificar aqui o que nós iremos fazer nas fichas técnicas. Aqui você incluirá, aqui aparecerá o nome da loja selecionada, o U pelo último custo e pelo custo médio, né? Então aqui, na hora que for feito a primeira entrada, recebimento de mercadoria, já irá compor os custos médios. Aqui será colocado os ingredientes que farão parte desse produto, tá? Aqui um sushi tekamaki de salmão, tá? Aqui você vai colocar o local de produção. Depois que a ficha técnica está elaborada, podemos apresentar os detalhes da ficha, que nós veremos isso na segunda aula. Poderemos também fazer trocas de ingredientes, ele não vai aparecer agora porque não existe nada cadastrado ainda. E aqui se elaborará, também falaremos disso, a parte de margem de contribuição, tá? Ou markup, como queira, tá? Nós iremos falar
disso também no momento adequado. Tá? Então, como objetivo desta primeira aula era conceituar a ficha técnica para que pudéssemos entender da sua importância para a sua elaboração e o que é necessário para fazer parte da ficha técnica do CBO, tá? Teremos tudo isso nas próximas aulas. No modo de preparo, o que é o modo de preparo? É a forma como você prepara o prato. Você faz a mistura, você acrescenta tal item em tal momento, espera 2 minutos, 3 minutos, isso é o modo de preparo. E ele também pode ser editado em formato de texto. Isso daqui em alguns estabelecimentos que nós já tivemos a oportunidade da consultoria e elaborar, essas fichas técnicas foram impressas, esses modos de preparo foram impressos, né, e colocaram nos locais de produção para ajudar o processo de produção dos pratos. Fotos. Aqui em fotos, qual a finalidade disso daqui? É você elaborar a montagem do prato. Então você pode ir tirando fotos na medida em que você monta um prato, né? Você vai determinado prato, você vai montando item a item, você pode ir tirando fotos e colocar em sequências. Né? Por que toda essa elaboração? Primeiro é aquilo que a gente já disse logo no início, vai garantir a característica de sabores, as características sensoriais, as características do prato, e o que é importante? Vai garantir também que o prato sempre seja montado da mesma forma. E lembrando, as pessoas podem passar, mas a ideia é que as informações sejam perenes, ou seja, elas ficam. Então, se você troca de um chefe de cozinha e os pratos permanecem, ele vai ter que vir aqui no CBO e estudar a forma de preparo. Ou, se quiser, pode até imprimir. E por último, nas lojas, é onde você diz em que lojas você vai encontrar esse prato. Por que isso? Porque o CBO ele é um programa multi-estoque, multi-loja. Então você pode fazer diversos pratos, dizer esse prato só vai para a loja 1 e 2, esse prato só vai para a loja 3 e assim sucessivamente. Então agradecemos a atenção de todos os daqueles que assistem os nossos vídeos, e nas próximas aulas falaremos e mostraremos a elaboração de fichas técnicas, já levando em consideração, tá, pratos que já foram em algum momento produzidos. Tá? Não nos cabe aqui falar especificamente neste momento sobre como que você realiza a confecção de uma ficha técnica, que é um serviço normalmente para uma consultoria, principalmente agregado a ele um profissional especializado na área de nutrição. Então, até a próxima aula.